Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontre no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia de Rosinha Abrão Tembe na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com apoio à produção da TV Surdo. Nesta edição, vamos refletir sobre o desporto para pessoas com deficiência em Moçambique. Para tal, o jornalista Abdul Rahman entrevistou a partir de Cumbana, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane. O amigo ouvinte pode nos acompanhar na rádio comunitária de Maboite, Vilanculo, Inhassoro, Inharime e Jangamo. O tema do fundo é: em Moçambique existe ou não desporto para este grupo social? O docente e especialista em desporto adaptado Eduardo Machava é o nosso convidado. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvintes, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa de uma edição e apresentação de Abdul Rahman Ibrahim, hoje a partir do posto administrativo de Cumbana, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane. Hoje vamos falar com Eduardo Machava, que ele é especialista para o desporto adaptado em Moçambique. Vamos falar sobretudo deste grupo social no que diz respeito ao desporto. Eduardo Machava, muito obrigado por ter nos concedido a entrevista. Vamos falar um pouco em relação ao desporto em Moçambique, é essencial o desporto para pessoas com deficiência. O jovem Romão, como tem sido a integração dele? Como que tem olhado integrar um jovem? Como que foi pela primeira vez, sendo ele com deficiência físico-motora, mas com habilidades de praticar futebol? Agradeço imenso também a sua pessoa, muito particularmente, que eu admiro muito. Já nos conhecíamos, ainda que fosse de forma virtual, mas eu posso falar do Romão. Romão como um atleta de futebol, um grande atleta de futebol, em miniatura, digamos assim, porque é um jovem, mas um jovem promissor. Eu não vejo qualquer tipo de problemas para integrar o Romão para a prática do desporto formal, neste caso, porque o Romão tem uma deficiência do membro superior, o braço, neste caso, mas que esse braço não impede que ele possa desenvolver naturalmente as atividades que são inerentes àquilo que é a função que ele escolheu. Ele escolheu jogar futebol, é um excelente meio centro, com uma grande visão, é um indivíduo que em nada influencia o braço que tem algum tipo de deficiência. É natural que as pessoas que não têm visão sobre o que é uma pessoa com deficiência possam olhar isso como algo discriminatório. Para mim é algo notório, é algo por enaltecer, é algo por tentar corrigir naquelas pessoas que têm mentes que não são aquelas mentes que nós consideramos como mentes sãs, porque considerar uma pessoa com deficiência uma pessoa que tem alguma limitação, que seja incapaz, isso é produto de quem não sabe nada. Quem não sabe nada, porque uma pessoa com deficiência é alguém que tem algo para oferecer nas condições em que ele se encontra e naquelas partes onde efetivamente é possível usar. Vejamos a questão do Romão. O Romão tem uma deficiência do membro superior, mas ele usa os pés, usa o corpo de uma maneira geral, não há nada que o impede. Ademais, há lançamentos de linha lateral, realiza os lançamentos de linha lateral, porque é parte de um atleta. Não precisa que a pessoa tenha os dois braços em condições de segurar a bola em igualdade de circunstâncias com outras pessoas. Ele segura a bola nas condições dele e ele faz o lançamento e é considerado válido esse lançamento. Daí que a questão de integração para mim não é nenhum problema e nem vejo nenhum problema. Há uma outra coisa muito importante que eu vejo no Romão. O Romão é um indivíduo que quer dizer, já saiu dessa situação de estigma. Ele não faz parte desse grupo. Ele não tem nada a ver com isso e nem sente. Ninguém tem colocado isso como ponto de partida para o discriminar. Então, o Romão é para mim um jovem bastante bom, que é preciso considerar e depois dar exemplo para as outras pessoas e, sobretudo, para aquelas pessoas que acham que uma pessoa com deficiência não é capaz de fazer nada. Eu nunca pautei por essa linha de pensamento, porque nós só podemos pensar por alguém se nós observarmos alguma falha naquilo que ele está a fazer. É verdade que nós não podemos exigir que
o Romão seja igual àquele que tem os 2 braços. Mas nós temos que considerar o Romão nas condições em que ele está. E é assim como nós devemos considerar as pessoas com deficiência. Não tenho que dizer que, porque o Mano Abdul Rahmado não pode caminhar com os 2 pés porque não os tem, e depois querer comparar comigo. Quer dizer, não vamos ser tão ingênuos ou até chegamos a querer fazer com que a diferença seja igual. Não, a diferença tem que continuar desigual até que nós desapareçamos nessas condições. Portanto, passando à história do Romão, coach, como é que olha o desporto adaptado em Moçambique? Estamos estagnados, só vamos aos Jogos Paralímpicos numa única tipologia de deficiência visual e depois atletismo. Como homem de desporto adaptado, de desporto no geral, qual é a sua análise em relação ao desporto adaptado em Moçambique? Bom, é um pouco complexo falar de desporto adaptado. É um pouco complexo na medida em que eu até posso aventurar dizer que, seria bom que disséssemos que não existe. Porque nós estamos a partir de uma premissa, estamos a partir de um único desporto, que é o atletismo para pessoas cegas. Mas Moçambique não é composto por pessoas apenas cegas. E o desporto adaptado não é apenas para pessoas cegas. Aliás, devo ressalvar que também temos o desporto para pessoas surdas, que é parte também do desporto adaptado. E aí é preciso enaltecer que, o desporto para surdos, até na minha modesta opinião, se movimenta um pouco mais, porque eles ali incorporam as variadas modalidades e isso torna-se um bocado mais abrangente, muito embora apenas seja para questões para pessoas surdas. É essa a grande diferença entre o desporto paralímpico e o desporto surdo-olímpico. E apesar de que o desporto adaptado em Moçambique tem mais tempo de prática, o atletismo para pessoas cegas, eu não sou apologista de que nós estejamos a fazer o suficiente, nem chega a ser o mínimo. Mínimo porque já estamos a fazer qualquer coisa, né? Porque não é igual a nada, mas não posso ficar satisfeito. Por quê? Porque eu, sendo alguém que trabalha com uma diversidade tal de pessoas com deficiência, e por aquilo que eu sei do seu potencial, eu acho que não estamos a fazer absolutamente nada visando reverter o cenário que hoje existe. Por que eu digo isso? Desculpe qualquer coisa, eu acho que em algum momento até pode-se pensar que estou a ser pessimista. Não sou pessimista, sou até acima de tudo um indivíduo que procura pautar por aquilo que é a realidade. Temos pessoas com deficiência físico-motora de toda a espécie, com um potencial muito grande nos membros superiores, no caso concreto. Portanto, há muitas pessoas que, não tendo o atrofiamento dos membros inferiores, mas têm membros superiores, ainda em condições. Há todo um espaço em que essas pessoas possam desenvolver atividades como o basquetebol em cadeira de rodas, temos condições para praticar o voleibol sentado, temos condições para praticar o lançamento de dardo, o lançamento de disco, o lançamento de peso, de uma maneira geral. Então eu penso que limitarmos apenas a pessoas com deficiência visual, estamos a ser muito reducionistas, estamos a procurar caminhar no lado mais ou menos errado. Por quê? Porque já estamos a praticar o desporto paralímpico na vertente, sobretudo, do desporto para cegos, já há um tempo. E nunca mudamos. Por que nós não mudamos? Não mudamos porque nós não estamos a ter, nós os promotores, nós as pessoas que trabalhamos nessa vertente, não estamos a olhar para o desenvolvimento como tal, não estamos a olhar para a mudança de comportamento. Nós andamos a recrutar uma e outra pessoa cega, uma e outra pessoa albina, e depois começamos a treinar com ela todos os dias. Mas estamos a encontrar um indivíduo que tem 19 anos, 20 anos, 21, 22 anos. O que é que se pode esperar de uma pessoa com 20, 22, 24, 30 anos a tentar fazer com que ele atinja marcas aceitáveis? É completamente difícil. Mas por que não começarmos de crianças? Até quantas crianças cegas nós temos? Quantas crianças com deficiência físico-motora? Quantas crianças com um desnivelamento tal de locomoção que permite que toda a gente possa realizar alguma atividade? Agora, o atletismo não pode ser considerado apenas para aquelas pessoas que têm deficiência visual. Há muitas coisas que podem fazer. Mesmo as pessoas com desnivelamento, de uma maneira geral, que não conseguem, têm os membros quase todos, mas que não são tão funcionais quanto isto. Se passarmos por uma classificação, tanto médica, desportiva, na vertente das pessoas com deficiência, vamos encontrar que essa pessoa pode praticar algum tipo de desporto. Agora, este é um ponto. Mas também há um outro ponto. É que
do ponto de vista da organização no nosso país, nós estamos mal. Estamos mal por quê? Porque começamos logo desde a base. Nós temos um comitê paralímpico que tem apenas uma única federação. É a Federação Moçambicana de Desporto para Deficientes. Mas o que é isso, Federação Moçambicana de Desporto para Deficientes? É vago do ponto de vista internacional. Por quê? Porque não tem um enquadramento direto a uma federação internacional. Porque existem as federações que estão incorporadas não por modalidades, mas por deficiência. Então, nós não temos que começar a pensar que o nosso desporto, a deficiência é que determina o tipo de modalidade que esse indivíduo deve praticar. Agora, se nós temos uma Federação Moçambicana de Desporto para Deficientes, de uma maneira geral, qual é o enquadramento direto que tem com a Federação Internacional, por exemplo, de pessoas estando com deficiência físico-motora, de uma maneira geral? Não tem. Qual é o enquadramento direto que nós podemos encontrar com uma outra federação que esteja ligada a outro tipo de deficiência? Praticamente nós não temos. Não temos. Temos uma federação internacional, uma federação nacional, que é abrangente, mas que da abrangência não temos nada. Por quê? Porque nós estamos a realizar qualquer outro tipo de atividade que seja diferente àquela que nós sugerimos. Mas eu penso também que essa preguiça de criarmos outras federações pode ter a ver também com aspectos organizacionais internos, do ponto de vista de Estado. Desculpa só te cortar, o mais correto seria cada tipologia de deficiência ter a sua federação? Seria isso? É assim como funcionam as coisas. Nós, no desporto formal, cria-se uma modalidade e escolhem-se pessoas. Mas no desporto adaptado não é assim. No desporto adaptado não é assim. É uma deficiência que determina o tipo de modalidades, a vastidão de modalidades que podem ser praticadas, dependem da pessoa. Porque se nós partimos de uma premissa que a pessoa com deficiência é aquilo que ela é, e nós temos que olhar para ela para termos a dimensão do que ele é capaz de fazer. Então é com base nisso que nós temos que procurar dizer, ok, esta pessoa com deficiência, qual é o tipo de modalidade que ela pode praticar? Então ali há uma ramificação de modalidades dentro do contexto da deficiência físico-motora. E o caso vertente do basquete, que pode ser realizado por pessoas com deficiência físico-motora, neste caso basquete em cadeira de rodas, e uma modalidade para a deficiência visual não é possível. Praticamente que é assim, porque, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência visual, ela pode praticar, por exemplo, não só o atletismo, futsal, golbol e outras modalidades. Da mesma maneira que a pessoa com deficiência físico-motora pode praticar o voleibol em cadeira de rodas, voleibol sentado, pode praticar o tênis de mesa, não só o atletismo, na sua grande diversão. Por causa de quê? Porque se é portador de cadeira de rodas, ele pode realizar as corridas. Existem corridas específicas para isso. Agora, é natural que isso pode requerer investimento, mas o investimento só pode acontecer quando existirem pessoas. Eu penso que não faz muito sentido alguém dizer que nós estamos a pedir material para corridas de velocidade em relação a pessoas com deficiência físico-motor, numa vertente como o caso do Mano Romano, por exemplo. Mas se nós dissemos que assim, ok, a uma ONG ou a quem quer que nós quer que seja, chegamos lá e dizemos, olha, nós estamos a pedir, então temos estas pessoas que pretendem praticar este tipo de modalidade, mas o tipo de material que nós temos é este. Este não é adaptado para corridas. Mas o que é que nós podemos fazer? Então, aí podem aparecer pessoas. Agora, nunca podemos fazer um projeto sobre qualquer coisa que nós estamos a idealizar apenas. Porque os doadores ou a quem a gente pede, nunca abre a mão por qualquer coisa que você pensa. Todos nós sabemos pensar. Todos nós sabemos pensar. Agora, pensar quando você não realiza nada, isso não funciona. Então, é preferível alguém observar que você está a ter dificuldades para realizar uma atividade. Com base naquilo que ele observa. Tá, mas o que é que está acontecendo aqui? Eu estou a ter dificuldade de realizar isto até o limite X por causa da dificuldade que eu tenho. Então, ok, o que é que você pretende? Pretendo cadeiras de rodas específicas para corridas. Em algum momento pode vir a sair. Então, esta é uma limitante do Estado, mas eu penso que o Estado por si só não pode inventar. Quem deve inventar somos nós. Existe um e o outro, mas nós não estamos a ter aquele coração aberto, porque nós continuamos amarrados nas nossas convicções erradas de que as pessoas com deficiência não são capazes de fazer isto, não são capazes de fazer aquilo. Nós sempre pensamos pelos outros e nunca pensamos naquilo que as pessoas podem fazer. Agora, é sempre bom que uma pessoa com algum tipo de deficiência seja colocada a realizar uma dada atividade e tu tirar as conclusões. Agora, como é que nós vamos dizer que, por exemplo, assim, eu nunca poderia calcular que o Mano Romano fosse jornalista se não estivesse aqui a entrevistar-me. Mas
Eu consigo descobrir isso porque estamos a entrevistar. Mas quando estiver a caminhar na rua, não é possível descobrir isso. Então, vamos colocar a pessoa a realizar uma dada atividade para tirarmos conclusões. Agora, vamos colocar as pessoas com deficiência a realizarem atividades diversas. A partir daí, nós vamos ter a conclusão de que, afinal de contas, este pode ser encaminhado para esta modalidade, este pode ser encaminhado para aquela, e assim por diante. Isto tudo parte de nós, os mobilizadores ou até os fazedores do desporto adaptado, que até somos muito poucos. Somos muito poucos. Mas também, eu acho que há um outro problema. Desculpe aflorá-lo, porque pronto, eu sou assim mesmo. Eu acredito que essa entrevista há de ferir uma e outra pessoa, mas porque eu não tenho problemas com ninguém, mas eu falo aquilo que eu penso e eu acho que naquilo que eu posso até contribuir. É que nós muitas vezes andamos amarrados nos benefícios. Quando queremos praticar um determinado desporto adaptado numa vertente dessas aqui, então mas o que é que eu ganho? O que é que eu vou ganhar? Eu, na qualidade de promotor, o que é que eu vou ganhar? É natural que tu não tens que pensar assim. Os resultados dos ganhos até pode ser uma bênção. Sim, não precisa de ter um ganho direto, mas pode ser uma bênção. Você, por estar a trabalhar com um grupo específico de pessoas, alguém pode olhar para si e dizer, ok, este indivíduo aqui está a fazer uma coisa muito rara, então vamos ajudar. Mas é resultado de um trabalho. Agora, não é andar o que é que eu vou ganhar se eu fizer isto? Isto não é emprego. Não é emprego, é prática de uma atividade. Agora, isto tem muito a ver com aquilo que nós normalmente fazemos. Meu atletismo adaptado de Moçambique, desporto paralímpico, não sei o quê. Então, todas as horas, nós estamos sempre a pensar em saídas. Estamos a pensar em onde é que vamos? Vamos para Ruanda, vamos sei lá para Kigali, vamos para não sei onde. Estamos a pensar nas competições internacionais, mas praticadas por menos de 10 pessoas. Um país a ser carregado por menos de 10 pessoas. Quantas pessoas com deficiência que tem um país? Nada de euforias aí, mas eu posso encontrar tantas pessoas com deficiência. E eu faço um pouco disso, né? E sem ganhos, porque não preciso de ganhar nada, porque o simples fato de eu estar vivo já é um ganho esse. Porque ninguém me prova que o meu estado físico ou até a minha vida possa estar diretamente ligada à pessoa com deficiência, porque eu faço isso todos os dias. Faço isso sempre, faço sempre. Então, pode ser que o ganho seja esse, a bênção, e eu estar vivo. Agora, ninguém sabe por que está vivo. Então, se eu faço um trabalho que é digno para algumas pessoas que são consideradas como não elegíveis numa dada atividade e elas se sentem realizadas, eu agradeço muito. Na verdade, eu tenho realizado uma série de festivais com pessoas com deficiência e tenho base de dados que eu posso encontrar qualquer tipo de deficiência que eu quiser trabalhar com ela. Seria uma questão só das pessoas estarem predispostas a colaborar, a se integrar, a dizer que, bom, eu quero participar nisto ou naquilo. Agora, se nós vamos ficar sempre à espera que algum talento apareça do nada, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer e o país continuará nas condições em que se encontra, porque nós não podemos começar a pensar que só podemos fazer as coisas quando nós tivermos ganhos. Os ganhos, às vezes a vida é um ganho, mas quando é que a gente ganha a vida? Isso é que nós não sabemos. Por que Deus nos dá essa energia de continuarmos vivos? Pode ser que seja por causa do trabalho que nós realizamos com curso. E podemos também ser penalizados por não fazer. Agora, nunca se sabe quando é que isso vai acontecer. Eu lamento um pouco, porque eu sinto, o país que nós temos não dá para isso. Só aqui em Cumbana, onde nós estamos, se nós fizermos um trabalho de levantamento, podemos encontrar muitas pessoas com deficiência aqui. E se nós promovemos uma atividade desportiva aqui, você vai ver que eles vão ficar felizes. Onde ficar felizes, onde ficar, quer dizer, tão felizes, alguns vão dizer que eu na minha vida nunca brinquei. Agora, quando é que você poderia conseguir destacar esse talento se essa pessoa nunca brincou? É a primeira vez, ele brinca, mas afinal de contas a gente é tão bom, então vamos pegar essa pessoa para ali. E depois daqui levamos para Inhambane, de Inhambane para Maputo, e ele diz que é um campeonato, mas tem um clube. Onde você viu um campeonato? Os eventos que têm realizados, para quando teremos um evento desta nas outras províncias, por exemplo, na zona centro e norte do país? Isso não posso prometer, tanto mais é que isso é uma iniciativa pessoal. Eu sou professor de cadeiras, digamos, como necessidades educativas especiais, educação física especial. Eu incuto aos meus estudantes que não olhem a pessoa com deficiência com desdém, que não olhem a pessoa com deficiência como um outro ser diferente de si. Eles têm que saber viver na diversidade. Por que é assim? É que todo indivíduo tem que trazer dentro de si que a deficiência não é algo que se conquista assim, porque eu ando à procura da deficiência. Não existe isso. A deficiência está em nós e pode vir a nós a qualquer momento. Daí que tenhamos que respeitar. Tanto que nós não podemos pensar que a deficiência é algo que alguém andou a conquistar. Não se conquista. É algo que aparece a qualquer momento. Aqui onde nós estamos, eu posso contrair a deficiência. Então, faço parte daquele grupo. Então não é coisa que alguém tenha que temer.
não temos que temer a deficiência porque ela pode aparecer a qualquer momento. Sendo assim, então é preciso que respeitemos aquela pessoa com deficiência tal como gostaríamos que fôssemos respeitados naquela condição em que o outro está. Não é de todo credível que eu considere uma pessoa com deficiência com base na condição em que ele se encontra e eu tenha medo dela, porque é um cidadão comum, é um cidadão tão igual quanto eu e até se calhar superior, se formos já a fazer a avaliação daquilo que é o potencial que ele tem, se o potencial que ele tem for explorado. Quantas pessoas não são jornalistas? Quantas pessoas vão ao jornalismo e chumbam porque não tem dom, não tem coisa? Mas se o humano não tivesse ido ao jornalismo, ninguém poderia saber que o humano Abdurrahman é capaz de fazer isso. Então, foi necessário lutar. As pessoas com deficiência também. É preciso compenetrar-se nisto. Saber que, bom, o mundo está fechado para eles. Eles têm que procurar abrir. O mundo anda fechado. Fechado por quê? Porque as pessoas com deficiência, as pessoas se sentem deficientes, fecham-se. Não querem que a zona deles seja ocupada. Que preferem. Tem que fazer algum esforço para demonstrar que essa barreira que vocês estão a criar, eu posso penetrar nela. E você tem que fazer algum esforço para poder penetrar. Não é possível alguém assim de alma leve, tipo, não, venha lá para a minha televisão ou venha para aqui para você exercer jornalismo. Eu não é possível fazer jornalismo porque em algum momento é preciso ir para um sítio e você não está em condições. Quem disse? Combinou com quem para dizer isso? Não combinou com ninguém. Ele acha que não é possível chegar. Mas você, por exemplo, decidiu vir para o Filimonino, estamos aqui. Por quê? Porque por força própria. Mas é quem pode dizer que dali da estrada porque não pode conseguir porque tem areal. Mas isso é uma limitante que as pessoas têm, que é preciso destruir sempre que nós conseguirmos fazer com que as coisas aconteçam. É preciso sempre lutar. Temos que lutar. É sempre preciso lutar. Mas no desporto adaptado, eu lamento muito, mas eu acredito que com mais algumas pessoas interessadas, com abertura, porque também a outra coisa é que no desporto adaptado, fecha-se. É como se quisesse dizer assim, ok, eu estou aqui, então não devo abrir, porque se eu abro, há de ser ocupado por outra pessoa. Mas tudo isso por causa das viagens, por causa não sei o quê. Há miúdos que até aparecem aí a querer treinar equipas, não sei o quê, mas depois são barradas, porque há uma pessoa que tem que ir sozinha para ali, quer dizer, quer ir a todas e conhece todo o tipo de atletismo, conhece todo o tipo de futebol, não sei o quê. Então não é assim. O país é grande, o espaço é maior. Por exemplo, Maputo, temos Desempeito, temos Concoloto, temos não sei o que. Mas nós estamos a explorar todo esse potencial de pessoas que existem nesses bairros. Mas já para não falar das províncias agora. Nas províncias, para chegar lá, é completamente difícil. Por quê? Porque primeiro é preciso destruir as mentes sujas das pessoas em relação à pessoa com deficiência. Então, para isso, o festival, como estava a dizer, festival dificilmente seria lá, porque eu primeiro teria que ir para lá para desbravar as mentes. Porque só depois disso, porque só para chegar numa família, eu dizer assim, eu preciso desta pessoa aqui, para ver se posso fazer um trabalho. Ei, nada, sai Lalero, não se faz isso aí. Já vi uma pessoa dessa já correr. Então, ele começa, fecha logo. Em algum momento ele tem que apresentar alguns vídeos, ou tem que explicar. Olha, você, o que é que faz com que você seja diferente da outra pessoa? Você come, você dorme, você é moçambicano, você vota, faz tudo como que o outro faz. Por que você vai se limitar? Sabe que você pode se projetar a nível pessoal também, em relação à atividade que pode realizar. Não sei o que. Então, esclarecida a pessoa, adere, mas por isso é preciso um trabalho muito forte. Coach, estádio Filimonte, o que dizer deste recinto num posto administrativo que movimenta, aliás, todos os finais de semana e não só, muita gente vem, além de assistir, também fazer um pouco de negócio, ganhar alguns centavos aqui na venda de vários produtos naturalmente. Bom, muito obrigado, eu agradeço essa pergunta em particular, mas também primeiro gostava de enaltecer as ideias do mentor da criação deste estádio, porque este estádio aqui não era estádio, aqui havia coqueiros aqui, com velite. Eu conheço um pouco o historial deste local, mas sei acima de tudo do quão forte é o mentor deste, o Hélio Filimone. É um jovem que eu conheci já na década de 90, como um jovem filho de amigos meus, e ele, meu atleta, que em algum momento posso até dizer que, ele se inspirou numa atividade que eu realizava na Machixe já há um tempo, que eu realizava copas. Copas que eram atividades realizadas por crianças e adultos.
eram campeonatos da cidade da Machixe. E ele era jornalista. Para além dele ter sido um dos jogadores de um dos clubes que eu criei na Machixe e deu algum furor, ele se inspirou no jornalismo. O jornalismo partiu exatamente da cobertura das Copas e das atividades que o Júnior realizava. Então ele até conversou comigo um pouco antes, em Maputo, sobre alguma ideia, só que ele não havia tanto orientado a sua atenção para este local. Só tinha falado apenas de que gostava de realizar uma atividade igual àquela que se realizou na década de 90 na Machixe. Belíssima ideia, mas como eu sei quanta força ele possui, então eu acreditei que ele era capaz de fazer. Agora, veio criar essa infraestrutura. Eu fiquei entusiasmado, extremamente maravilhado quando vi este complexo aqui. O nosso campo de Costa do Sol não tem as dimensões que tem este campo. Por exemplo, só tentar dar um exemplo. O campo da Machixe não tem as dimensões que tem este campo. O campo de Ferroviário não tem as dimensões que tem este campo. E, acima de tudo, as bancadas que nós estamos a ver ali, com departamentos ali para árbitros, balneários para as equipas, para a sala de musculação, para o posto médico, enfim, e tem uma tribuna no primeiro andar, coisas raras nos momentos atuais. É um complexo que vem aí, porque as ideias não param por aqui. Isto vai continuar, por aquilo que eu sei. Eu acho que é uma coisa entusiasmante. Agora, relativamente aos benefícios, os benefícios são incomensuráveis. Por quê? Porque não só ocupa os jovens atletas desta região e de outras regiões que estão entrando nas competições locais, ocupa os jovens em todos os finais de semana. Eles já estão ocupados. Então os vícios ficam para além daquilo que é ao alcance deles, por causa exatamente desta atividade. As comunidades têm um local onde eles possam chegar e realizar o seu sonho, que é a diversão. Tem benefícios econômicos na vertente daquilo que ele realiza. Portanto, as comunidades vêm aqui, vendem amendoim, vendem não sei o que, laranja, vendem, quer dizer, eles vão fazendo qualquer coisa. O negócio advém daquilo que são os espectadores que vêm para aqui, que têm afluído em massa. E não só aqui, nas outras regiões onde tem campos que funcionam para esta Copa. Portanto, eu penso que a vida das comunidades muda. A sociedade ganha, a cultura ganha, o desporto ganha. E as pessoas vão usufruindo dos benefícios que este movimento desportivo, raro nas condições atuais de Inhambane, mesmo o campeonato provincial, não tem a dimensão que a Copa tem, do ponto de vista de expectativa e abrangência. A cobertura, tem delegados, tem árbitros formados aqui para cobrir essas competições. Tem uma comissão organizadora que trata dos assuntos das equipas à hora. Está em criação uma equipa que tomara que isso venha a acontecer. Então estamos a tentar projetar uma equipa para o campeonato provincial nos próximos anos. Tomara que Deus nos ajude e que estes miúdos que estão aqui, miúdos bastante bons, muito bons, que precisam de ser lapidados. Agora, aqui continuamos a jogar aquilo que sabemos, mas é preciso alguém meter uma mão que é para mudar a forma de jogar. Amigo vinte, é tudo quanto para hoje a partir do posto administrativo de Cumbana, no distrito de Jangamo, na província de Inhambane, onde conversamos com Eduardo Machava, docente universitário e também especialista para o desporto, para as pessoas com deficiência em Moçambique. E segundo este nosso entrevistado, em Moçambique não existe desporto para pessoas com deficiência. Para mim é tudo. Ficam as saudações de Abdurrahman Ibrahim e até numa próxima oportunidade. Mais inclusão. Muito obrigado, docente Eduardo Machava. Para o nosso entrevistado, em Moçambique ainda não existe desporto para pessoas com deficiência. Para já, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a visão ou que nasceu sem esta faculdade. Como você a chamaria? Portador de deficiência, cego ou deficiente visual? Deficiência visual. Tens a certeza? Absoluto. Porque eu acho que é mais correto chamar assim, porque eu acho que chamando de cego
seria assemelhado como bullying. E portador de deficiência visual, eu acho que por causa da expressão portador não se enquadra. Então, por mim, eu ficaria com deficiente visual. Para mim, é portadora de deficiência visual. Eu acho a melhor forma de dizer sem querer ofender também. Não vais mudar? Não. Tens a certeza? Absoluta. A palavra certa é cego. Pessoa portadora de deficiência visual e deficiente visual são expressões pejorativas. Use sempre a palavra cego. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência visual. Assim foi o Dicionário Inclusivo. Até a próxima edição. Mais inclusão. Nos momentos finais do programa das rádios comunitárias, estimado ouvinte pode acompanhar estas e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos. Para tal, só tem de escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Rosinha Brown Tempe na apresentação e Abdul Remani na edição. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão conta com apoio à produção da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais inclusão.